Bora te atualizar ainda sobre as últimas de Naves no Botafogo. O zagueiro do Palmeiras já aceitou a oferta botafoguense, mas tem um enorme problema para ser solucionado. Falo ainda sobre o Palmeiras. Será que é verdade que o Palmeiras busca um goleiro? Tudo sobre um antigo alvo de Abel Ferreira, que agora é especulado no Atlético Mineiro, e fala de Paulinho relacionado pelo Palmeiras para o confronto contra o Corinthians. Bora te atualizar também sobre um acordo que envolve o Palmeiras e que só é bom para Leila Pereira. Falo também sobre as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias. Você sabia que o Palmeiras é o único time brasileiro com 100% de aproveitamento na Libertadores depois de 2 rodadas? Verdão venceu seus 2 jogos, embora não tenha convencido em nenhum deles, e é o primeiro colocado do seu grupo. Quero falar agora sobre um antigo alvo do Palmeiras, especulado como possível reforço do Atlético Mineiro. Mas a boa notícia é de que João Pedro, centroavante bom, de 31 anos de idade, está quase livre no mercado e passa a ser opção para clubes de futebol no Brasil. Se você não conhece esse atleta, eu te apresento. Nesse momento ele defende o Al-Ahly dos Emirados Árabes Unidos. Por lá ganha R$1.300.000 livres de impostos por mês. E apesar de ser pouco conhecido por aqui, tem enorme cartaz no mundo árabe. Na atual temporada, por esse clube, são 13 jogos, 8 gols e 2 assistências. Se a gente juntar também a passagem pelo antigo clube, são 36 partidas na atual temporada, com 14 gols e mais 2 assistências. Ele não é uma figura carimbada por aqui, porque sai do Brasil aos 21 anos de idade, ele tem 31 hoje. E joga primeiro por times pequenos da Europa até se mudar para o futebol árabe e por lá escrever seu nome. O João Pedro está decidido a voltar ao Brasil e essa é a maior oportunidade para que o negócio ocorra. Em 2023, o Abel Ferreira, depois de tirar referências com jogadores portugueses que atuavam ao lado do João Pedro, pediu para que o Palmeiras fizesse uma proposta. Entre o João Pedro e o Palmeiras estava tudo certo, mas o clube que detinha seus direitos econômicos pediu um valor alto para a transferência e o negócio caiu. Agora a situação muda porque o João Pedro tem contrato com o Al-Ahly somente até a metade do ano e foi sugerido recentemente para dirigentes do Galo. O Atlético se apressou para negar qualquer tipo de negociação, mas o staff do jogador assegura que existem conversas. Centroavante alto, forte, de enorme capacidade para finalizar. Se não for no Galo, acho que cabe no futebol brasileiro. E aí tem um número importante para contar para vocês. Na temporada passada, ele foi o segundo brasileiro com mais gols no mundo árabe, só atrás de Anderson Talisca, que arrebentou com a camisa do Al-Nassr. Até o Roberto Firmino, super badalado no Al-Ahly, teve menos gols marcados do que o João Pedro. Seu time está precisando de centroavante, pode estar aí uma boa alternativa. Hora de falar sobre o Palmeiras para repercutir uma informação que vem de Porto Alegre. A Rádio Imortal, que cobre o Grêmio, afirma que o Palmeiras sondou o Gabriel Grando, 25 anos de idade, goleiro de 1,92 m de altura. De acordo com a apuração dos colegas, não houve proposta, mas a ideia de entender as condições para uma eventual saída do Grando, que tem sido reserva por lá. Só para completar ou acrescentar em cima dessa história. Palmeiras não confirma, mas o movimento de buscar informações a respeito de um goleiro demonstra preocupação alviverde com seus atuais goleiros. O Everton, 37 anos de idade, chegou a ser convocado para a seleção, mas não vive boa fase desde a temporada passada. Para piorar, além do Everton, reserva dele é ainda mais velho, Marcelo Lomba, 38 anos de idade. Estou para dizer para você que eu, na condição de dirigente palmeirense, buscaria um goleiro jovem, promissor, que pudesse começar a ser trabalhado para que essa sucessão com o Everton acontecesse. A impressão que eu tenho de que o Everton talvez não consiga repetir seus melhores momentos com a camisa do Palmeiras. E o quanto antes você trouxer alguém que possa ir conhecendo, se adaptando e se inteirando ao tamanho do Palmeiras, melhora a situação. Importante perguntar para você, torcedor do Palmeiras, cabe a contratação de um goleiro? Você acha que há necessidade? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião. Hora de falar sobre Palmeiras e Botafogo. Como é que anda a negociação pelo zagueiro Naves? Trago atualizações importantes. O atleta da base do Palmeiras, promovido ao profissional desde a temporada passada, já aceitou a oferta botafoguense, até porque seu salário de R$150 mil por mês no Verdão passaria para R$280 mil mensais no Botafogo. Além disso,
há promessa de utilização, especialmente nesse período de recuperação do Bastos, que passou por cirurgia e vai precisar ficar pelo menos 2 meses fora. Mas ainda não há um acordo entre os clubes e é difícil imaginar que exista. Proposta do Botafogo é de empréstimo com obrigação de compra. Ele ficaria cedido, o Botafogo seria obrigado a bancar 5 milhões de euros ao Palmeiras. Na minha visão, negócio dos mais interessantes para um atleta que hoje é reserva do reserva. Especialmente depois das chegadas do Bruno Fux e do Mikael, o Naves perdeu espaço, atleta que já havia sido ultrapassado na preferência entre os zagueiros do elenco do Abel Ferreira por Benedetti. De qualquer maneira, o Botafogo parece ter dificuldades para contratar o atleta. Vale a lembrança de que a relação entre John Textor e Leila Pereira é ruim faz tempo. Até por isso, a estratégia do Botafogo foi de que o empresário do Naves, o Diogo Silva, da Web Soccer, conduzisse as tratativas. Só que por conta da negociação ser com o Botafogo, o Palmeiras não tem interesse. E o Anderson Barros, que é o executivo de futebol, nem sequer tem retornado às ligações do Diogo Silva com a proposta oficial do Botafogo. O Palmeiras vai fazer o possível e o impossível para não negociar um atleta com o seu rival, algo que o Botafogo já fez algumas semanas atrás com o Júnior Santos. Você vai lembrar que o Palmeiras tentou a contratação do atleta do Botafogo, o Botafogo ignorou solenemente o Palmeiras e o Júnior Santos acabou se mudando para o Clube Atlético Mineiro. Preciso falar agora sobre o Palmeiras, mais especificamente de Paulinho, que está entre os relacionados para o clássico do Palmeiras contra o Corinthians na tarde e noite desse sábado na Arena Barueri. É a chance de o Paulinho estrear com a camisa alviverde. Jogador contratado em dezembro por 18 milhões de euros fixos ou 115 milhões de reais. Com o repasse do Gabriel Menino e do Patrick, dá para dizer que a operação chegou a custar 162 milhões de reais. Quando o Palmeiras contrata o Paulinho, já se sabia da necessidade de uma cirurgia e agora, recuperado da lesão, ele vai para o banco de reservas e deve ter entre 20 e 30 minutos de capacidade física para jogar. Vai depender do técnico Abel Ferreira utilizá-lo ou não, justamente num clássico contra o Corinthians. Timão que tem sido um problema para o Palmeiras nos últimos 4 jogos, nenhuma vitória alviverde, incluindo os 2 jogos da final do Paulistão, que asseguraram o título estadual pro grande concorrente. Só para completar o noticiário alviverde, Rafael Veiga, com uma luxação no ombro, não deve ter condições de enfrentar o Timão. Bora mudar de assunto e falar sobre Palmeiras na Arena Barueri. Palmeiras e Corinthians se enfrentam nesse sábado no estádio que apenas Leila Pereira gosta. Torcedor do Palmeiras detesta, jogadores já demonstraram pouco ânimo em jogar por lá, mas para Leila Pereira o acordo é sempre muito bom, até porque ela havia adquirido algum tempo atrás, ela arrendou por 35 anos a Arena Barueri. Então toda vez que há um show no Allianz Parque, você pode ter certeza que o Palmeiras vai jogar na Arena Barueri, até porque dessa maneira o estádio da Leila acaba ganhando visibilidade. Importante contar que as últimas 3 partidas do Palmeiras por lá terminaram com derrotas. No Campeonato Brasileiro do ano passado, o Palmeiras perdeu para Internacional e Atlético Paranaense. Já no Campeonato Paulista desse ano, derrota para o Novo Horizontino. 3 jogos e 3 derrotas, com média de público nesses 3 jogos bem baixo. 11.902 torcedores, nada que se compare às médias de público do Allianz, sempre acima dos 30 mil pagantes e arrecadações superiores a 2 milhões de reais. Mas é dessa maneira que o Palmeiras enfrentará o Corinthians por conta de um show do Gilberto Gil. E é bom que o torcedor palmeirense já vá se acostumando com a ideia de jogar na Arena Barueri, isso porque no dia 11 de maio o confronto contra o São Paulo também será no estádio da cidade vizinha, a capital paulista. Na oportunidade, outro show agora do System of a Down. Só para completar, preciso contar para vocês que esse jogo de sábado, clássico contra o Corinthians, marca o 50º jogo do Verdão sem o Allianz Parque como mandante. Desde a construção desse novo estádio, o Palmeiras já precisou atuar 49 vezes, tendo o mando de campo fora do seu estádio por conta de limitações no Allianz Parque. O jogo desse sábado será o jogo de número 50. Você tem alguma ideia de qual foi o estádio que mais recebeu partidas do Palmeiras depois do Allianz como mandante? Acertou quem lembrou do Pacaembu, 26 jogos, foram 14 partidas na Arena Barueri, 3 partidas no Brinco de Ouro e do Morumbi. Outros estádios com menos partidas também fizeram parte dessa conta. Com informação exclusiva, Jorge Jesus e Neymar fizeram as pazes. Mesma pessoa do Al Hilal que me contou que em janeiro
técnico e jogador brigaram feio no vestiário, na frente de um monte de gente. Me contou nas últimas horas que o Jorge Jesus entrou em contato com o Neymar por telefone, por conta do aniversário do atacante, para dar os parabéns e colocar um ponto final naquela treta antiga. O Neymar acabou aceitando o pedido de desculpas e se tornou ou voltou a ter amizade com o treinador português. A relação entre eles nos tempos de Al Hilal não era ruim, dá para dizer até que era boa. A coisa começa a piorar na virada de 2024 para 2025, quando o Neymar procura o JJ para perguntar sobre os planos do clube para com ele, e o Jorge Jesus garante que iria utilizá-lo durante o primeiro semestre desse ano. Mas, na primeira quinzena de janeiro, o Jorge Jesus concede uma entrevista coletiva e diz para todo mundo que o Neymar não seria utilizado porque não tem mais capacidade física para jogar como em velhos tempos. Para piorar, o Al Hilal ainda decidiu por liberar o Neymar, rescindindo seu contrato. Antes de sair do time saudita, o Neymar reuniu os atletas e na frente do Jorge Jesus, com o dedo em riste, falou: "Você é um traíra, o que você fez não está certo, mas o mundo dá voltas." Esse mundo dá voltas foi entendido pelos outros jogadores como um recado em relação à seleção brasileira. Todo mundo sabe que o JJ adora a seleção brasileira, tem esse sonho de treinar o Brasil e que o Neymar trabalharia para frustrar essa ideia. Dá para dizer que depois da ligação do JJ e o pedido de desculpas, o Neymar não vai mais trabalhar contra a contratação do treinador. Mas tem uma observação importante. Também de acordo com essa minha fonte do Al Hilal, que é brasileira, é bom que se diga, é importante dizer que ninguém da CBF abriu negociações com o Jorge Jesus. O técnico sabe que o cargo está vago, fez chegar aos ouvidos do Rodrigo Caetano, que é o diretor de seleções, a sua intenção de trocar o Al Hilal pela seleção brasileira, mas até agora nenhum movimento contrário do outro lado da CBF em relação ao português. A impressão que se tem é de que a CBF vai esperar pelo menos mais um pouco por Carlo Ancelotti, que está balançando no Real Madrid depois das derrotas para o Valência no Campeonato Espanhol e para o Arsenal por 3-0 na Liga dos Campeões. Só para completar sobre o Al Hilal, nessa sexta-feira, empate com o Al Ettifaq em 1-1, resultado horrível do ponto de vista do campeonato local, nacional. É que nesse momento o Al Hilal está 7 pontos atrás do líder da competição, o Al Ittihad, restando 7 rodadas. Difícil imaginar que o Al Hilal terá a chance de ser bicampeão de forma consecutiva. Fala, torcedor do Verdão. Hoje tem novidade quente na área e o coração da torcida já está batendo mais forte. Depois de meses de expectativa, parece que o momento chegou. Paulinho, o nosso novo camisa 10, está de volta e pode fazer a tão esperada estreia no clássico contra o Corinthians. É isso mesmo, irmão. O Palmeiras está cada vez mais perto de montar o ataque dos sonhos para 2025, e quem ganha com isso é a gente, que está sempre na arquibancada, apoiando do começo ao fim. Nesse vídeo, a gente vai falar tudo sobre o retorno do Paulinho, o planejamento do Abel Ferreira, a formação ideal com Estevão e Vitor Roque, e os ajustes que o treinador vem fazendo para deixar o time redondo. Então já chega deixando o like, comenta aí qual ataque você quer ver em campo e se inscreve no canal para não perder nenhuma novidade do nosso Verdão. Agora bora pro vídeo, porque hoje, o derby pode marcar o começo de uma nova fase. Depois de meses fora por conta de uma cirurgia na canela, Paulinho finalmente foi relacionado por Abel Ferreira e pode estrear logo de cara num clássico contra o Corinthians. A recuperação foi mais rápida do que o esperado, mas o Palmeiras fez questão de respeitar cada etapa, sem pular nenhum processo. E agora, com 100% de condição física, o camisa 10 está pronto para vestir o manto alviverde pela primeira vez. A convocação pro derby não garante que ele vai entrar, é claro. A gente sabe que o Abel costuma ser cauteloso com atletas que estão voltando de lesão. Mas só de ver o nome dele entre os relacionados, a torcida já ganha um gás extra. O próprio Paulinho postou um vídeo falando da expectativa e mandou aquele recado: chegou a hora. É o tipo de reforço que muda o clima no elenco, na torcida e até nos adversários. E vamos ser sinceros, ver um cara com esse potencial pronto para estrear num clássico é o tipo de coisa que a gente gosta e que pode marcar o início de uma nova arrancada no ano. Se tem uma coisa que o torcedor do Palmeiras já aprendeu, é que o Abel Ferreira pensa o futebol como um estrategista. Nada é por acaso. E com o retorno do Paulinho, o técnico começa a vislumbrar a formação ofensiva ideal para a temporada 2025. A ideia dele sempre foi clara: montar um elenco competitivo, mas com opções de qualidade real para cada função. E isso ficou ainda mais evidente nas últimas entrevistas, quando ele abriu o jogo e falou das dificuldades que enfrentou com tantas lesões. Teve que improvisar jogador fora de posição, adaptar o time jogo a jogo,
e mesmo assim manteve o nível lá em cima. Mas agora, com Paulinho à disposição, Estevão em fase brilhante e Roque 100% fisicamente, o Abel pode enfim montar o ataque dos sonhos. E mesmo sabendo que o trio ideal não vai durar muito tempo, já que Estevão vai pro Chelsea em julho, o plano é aproveitar ao máximo esse período e fazer estrago nas principais competições. O momento é agora, e o Abel sabe disso. Imagina esse ataque, torcedor, Paulinho aberto pela esquerda, Vitor Roque centralizado e Estevão voando pela direita. É disso que o Palmeiras está atrás, e agora está cada vez mais perto de virar realidade. Esse trio tem tudo para ser um dos mais fortes do futebol brasileiro, e se encaixar como o Abel quer, vai ser difícil segurar o Verdão. O único detalhe é o tempo curto. Com Estevão indo pro Chelsea em julho, essa formação tem prazo de validade. Mas isso não diminui a empolgação. Pelo contrário, deixa claro que o Palmeiras precisa aproveitar esse momento ao máximo. E mesmo com a saída do garoto já marcada, o elenco está sendo ajustado com inteligência. Facundo Torres vai assumir a ponta direita no segundo semestre, e a volta do Paulinho dá equilíbrio pro time inteiro. É peça se encaixando, é estratégia dando certo, e a torcida pode esperar um Palmeiras mais forte, mais ofensivo e mais encorpado para disputar tudo em 2025. E aí, família alviverde? Tá confiante com esse trio? Acha que o Paulinho estreia já no Clássico? Comenta aí qual seria seu ataque ideal com todos à disposição. Já deixa o like se curtiu o vídeo, compartilha com aquele amigo que tá ansioso para ver o Paulinho em campo, e se inscreve no canal para ficar por dentro de tudo que rola no Verdão. Aqui é Palmeiras no sangue, na alma e na voz. Tamo junto, e até o próximo vídeo. Avante palestra!